ao canal Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube com um estudo dinâmico e didático para você aprender Bíblia de verdade. E é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você tem o curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Já estamos aí na Quaresma. Aqui no nosso canal você vai encontrar os comentários para as leituras da quarta-feira de cinzas e também já o primeiro domingo da Quaresma. Mas hoje eu quero te ajudar a entender como funcionam as leituras da Quaresma e a dinâmica destas leituras na liturgia dominical. Temos aqui no nosso canal um vídeo sobre as leituras do tempo comum. E hoje nós vamos fazer uma caminhada semelhante com as leituras da Quaresma. Eu sei que você está pensando no ano litúrgico, mas o ano litúrgico não é o único fator que entra aí na determinação das leituras das liturgias. Vamos ver. O ano litúrgico não é o único fator. Há também outros. Em primeiro lugar, o princípio da composição harmônica, isto é, um vínculo relativamente claro entre as leituras. Outro princípio é o da semicontinuidade, quando nós lemos de maneira ininterrupta porções mais significativas de um livro, como de um evangelho ou de uma carta. Para as leituras de segunda a sábado, o chamado ciclo bienal, para as missas de segunda a sábado, entre anos pares e anos ímpares. Então, as leituras, primeira leitura e o Salmo de 2025 são diferentes da primeira leitura e do Salmo de 2024. E para os domingos, o ciclo trienal, como você já sabe, para as missas dominicais, o ano A, principalmente textos do Evangelho de Mateus, o ano B, principalmente trechos do Evangelho de Marcos, e para o ano C, principalmente trechos do Evangelho de Lucas. Para a Quaresma, nós vamos falar especificamente de dois desses princípios. O princípio da composição harmônica e o ciclo trienal. Eu não sei você, mas cada vez que eu penso em Quaresma, me vem logo aquela musiquinha: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Pois é verdade. Quaresma é tempo de conversão. Mas, quando nós observamos as leituras da liturgia dominical, nós percebemos que as leituras não falam só de conversão. São muito mais ricas do que isto. Então, preste atenção no seguinte. Ano A, ano B, ano C, o ciclo trienal. O ano A é o mais bem elaborado, mais bem organizado, porque as leituras do tempo da Quaresma no ano A estão focadas nos escrutínios batismais. Tanto é verdade, você pode conferir isto lá no lecionário, lá da tua comunidade. O lecionário, aquele livro que é usado para as leituras da missa. Se você for procurar tanto no ano B como no ano C, depois que tem as leituras daquele domingo específico, você vai encontrar uma observação em vários dos domingos do ano B e do ano C. Está lá no finzinho a seguinte observação: ou as leituras do ano A. Por que isto? Porque as leituras do ano A, como eu acabei de falar, estão focadas nos escrutínios batismais para aqueles que serão batizados na Páscoa.
por isso, se na sua paróquia, na sua comunidade, estiver lá sendo preparado alguém para ser batizado na noite da vigília da Páscoa, nas missas em que há um escrutínio batismal ou um rito de iniciação cristã, as leituras daquela celebração podem ser substituídas pelas leituras do ano A, mesmo que seja o ano B ou ano C, para que as leituras da missa sejam mais bem adequadas àquele rito pré-batismal. Então, ano A, os escrutínios batismais. As leituras do ano B querem nos ajudar a refletir com mais profundidade a glorificação de Jesus Cristo pela cruz e ressurreição. E, por fim, sim, o ano C, a conversão. E este ano, 2025, é ano C. E por isso as leituras estão mais focadas na conversão. Mas isto ainda é pouco. Vamos ver com mais clareza as leituras das nossas celebrações dominicais neste ano? Veja aí que coisa bonita. Todas as leituras, então, estão focadas na conversão. O Evangelho, principalmente de Lucas, exceto o 5º domingo da Quaresma, todos os domingos, incluindo Ramos, serão tirados de Lucas, veremos Jesus que nos orienta no caminho da conversão, os vários passos da conversão. Pelo princípio da composição harmônica, a primeira leitura tirada do Antigo Testamento é muito ligada ao Evangelho. E pelo mesmo princípio da composição harmônica entre as leituras, o Salmo responsorial é ligado à primeira leitura. Mas, na Quaresma, diferente do que acontece no tempo comum, em que a segunda leitura tem vida própria e segue um caminho independente, no tempo da Quaresma, a epístola ajuda a aprofundar a atitude, os passos, o caminho de conversão, e por isso está ligada diretamente ao que nós celebramos na Quaresma, a necessidade de nos convertermos. Olha, que esquema legal, né? Que coisa bonita. Você já tinha escutado esta explicação? Não? Então acho que só isso já vale um joinha aqui para este vídeo e uma inscrição aqui no nosso canal, não é verdade? Mas a coisa não terminou ainda. Vamos entender com mais clareza as leituras de 2025, este tempo de Quaresma que estamos iniciando. Vamos ver como estas leituras se articulam e como, leitura após leitura, Deus nos convida à conversão. Vamos ver. Olha só que coisa. Vamos começar com as primeiras leituras. No primeiro domingo, que aliás foi domingo passado, você pode conferir o nosso vídeo já sobre isso, nós temos uma leitura do Deuteronômio, que é o chamado credo histórico. Nós somos convidados a professar a nossa fé e reconhecer a ação e a presença de Deus no nosso dia a dia, na nossa história. Por isso, credo histórico. O segundo domingo tem um trecho lá do livro do Gênesis, no qual Deus faz aliança com Abrão. E olha que aqui não está errado. Ainda Deus não tinha mudado o nome de Abrão para Abraão. Então preste atenção, porque talvez alguém até vá ler errado lá na sua comunidade. O terceiro domingo do livro do Êxodo
mostra Deus que se manifesta, que se revela a Moisés e o envia para libertar os hebreus que estão escravizados no Egito. No quarto domingo, tirado do livro de Josué, a primeira leitura mostra a primeira Páscoa na terra prometida. O povo conquistou a terra e celebra a sua primeira colheita, a sua primeira Páscoa. E no quinto domingo, a primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, aliás, da segunda parte do livro do profeta Isaías, e ao povo que está exilado na Babilônia, Javé promete um novo êxodo. Viu só que legal? Mas espera aí. E resumindo tudo isso, o que podemos dizer? O que o conjunto das primeiras leituras do tempo da Quaresma nos ensina? A salvação é sempre iniciativa de Deus. É Deus quem toma a iniciativa para nos salvar. E ele faz uma aliança conosco. Não fez com o povo do passado. É conosco que Deus faz uma aliança para nos guiar e para nos dar a vida. Viu só que legal este conjunto da primeira leitura, né, de todas as primeiras leituras do tempo da Quaresma? Acho que agora vale um joinha, né? Mas você está perguntando, tá, mas e a segunda leitura? Vamos ver a segunda leitura, que também é muito interessante. As segundas leituras são estas. No primeiro domingo, um trecho da carta aos Romanos, no qual Paulo diz que quem confessa com a boca e crê com o coração é salvo. Outro trecho da carta aos Romanos, no segundo domingo, Paulo afirma que há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, cheios de regras, cheios de manias, cheias de leis, e não vivem o espírito da liberdade que a cruz de Cristo nos propõe. No terceiro domingo, um trecho da primeira carta aos Coríntios. E Paulo nos convida a não murmurarmos como o povo no deserto. No quarto domingo, um trecho da segunda carta aos Coríntios. E Paulo nos diz com ênfase: deixai-vos reconciliar com Deus. Aliás, é um repeteco daquilo que foi a segunda leitura da quarta-feira de cinzas. Por fim, no quinto domingo, em um trecho tirado da carta aos Filipenses, Paulo diz que ele se esquece do que ficou para trás e se lança para a frente sem medo. Não fica remoendo os pecados do passado, mas confiante na misericórdia de Deus, ele se lança para a frente. Olha que coisa legal, né? Resumindo, o que podemos dizer dessas leituras? Que a nossa resposta a esta proposta de salvação de Deus é a conversão. A nossa caminhada de conversão é a nossa maneira de aceitar e cumprir a aliança que Deus nos propõe. E por isso, não repetir o passado, mas viver a salvação que já se faz presente na nossa história. Olha que bonito. Fala a verdade. Você não tinha percebido isso ainda. Ah, você quer saber do Evangelho? Então vamos ver aí o que os Evangelhos da Quaresma nos propõem. No primeiro domingo, como nós já vimos, Jesus nos ensina a vencer a tentação. Veja lá como foi a nossa reflexão sobre as tentações de Jesus no deserto. Jesus venceu a tentação não porque era Deus, mas porque tinha o Espírito de Deus e se deixava guiar por ele. No segundo domingo, nós vamos ver a transfiguração e Jesus nos mostra a glória que ele veio nos dar como filhos de Deus.
No terceiro domingo, Jesus nos alerta. Vão lá trazer uma notícia para Jesus: olha, tantas pessoas morreram num acidente. E Jesus diz: vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Se vocês não se converterem, vocês vão perecer do mesmo modo. No quarto domingo, vamos ler as parábolas da misericórdia lá no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, principalmente a parábola do Pai misericordioso, que tem 2 filhos que precisam ser ajudados a enxergar os próprios erros. E este evangelho nos ensina que não é porque não temos defeitos públicos que não temos pecados. No quinto domingo, passamos para o evangelho de João, e lá, naquela cena da pecadora que vai ser apedrejada, Jesus nos alerta: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Ufa! Também uma série de evangelhos muito adequados para o tempo da Quaresma. E o que eles nos ensinam? Que o primeiro passo para a conversão é enxergar a si mesmo. Tem muita gente que não enxerga a si mesmo. E enxergar a si mesmo significa reconhecer com sinceridade e humildade os próprios pecados. Porque quem não tem pecados, ou quem acha que não tem pecados, não necessita de conversão e não necessita da salvação de Deus. Puxa, esse tempo da Quaresma é mesmo bonito, né? Olha quanta coisa que nós vamos ouvir, refletir e aprofundar. Continue conosco no nosso canal Bytes Bíblicos e pense na possibilidade de caminhar conosco no curso Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa, toda terça-feira à noite. Veja no primeiro comentário fixado deste vídeo links para você ter mais informações sobre o curso e também o formulário de inscrição. Uma boa Quaresma para você, para a sua família, e até o próximo vídeo.